Seja bem-vindo ao BNcast, o podcast oficial da Naturaltech e BioBrasil Fair 2025. Direto aqui dos estandes para o estúdio. Eu sou a Thaís Moura e hoje eu converso com a Paula Soares, que é coordenadora de agronegócio da Apex Brasil. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada, Thaís. Prazer é todo meu de estar aqui. Paula, conta um pouquinho para a gente sobre o papel da Apex Brasil, né, na promoção dessas empresas brasileiras no cenário internacional. Bom, a Apex é importante frisar para todo mundo, porque nem todo mundo sabe exatamente o que é a Apex, da onde é a Apex, como a Apex atua. Então, nós somos uma agência vinculada ao governo, vinculada ao MDIC. E nós fazemos uma série de iniciativas para ajudar as empresas brasileiras a exportarem. Seja aquela que nem começou, nunca pensou em exportar, mas também aquela empresa que já está trilhando o rumo das exportações, já exporta há muito tempo. Então, a gente tem diversas soluções que, a depender da maturidade da empresa no comércio internacional, ela pode conhecer a Apex. Então, a nossa missão é promover as empresas brasileiras lá fora, promover os negócios brasileiros lá fora e também atrair investimentos estrangeiros para o Brasil. Então, esse é o nosso papel institucional e as maneiras com que a gente faz isso são diversas, né? Então, hoje a gente está aqui na feira, inclusive deixar aqui o meu agradecimento à feira, está muito bacana, muito bonita de ver, lotada. O estúdio, para quem não consegue ver, fica aqui dentro da feira, então é bem bacana assim, a participação. Então, no Brasil, o que a gente geralmente faz? A gente tem um modelo de atuação que a gente chama de projeto comprador rodada de negócios. Assim como os brasileiros que estão aqui expondo, eles procuram compradores para fazer venda direta brasileiros, a gente faz a mesma coisa, só que procurando compradores estrangeiros para fazer negócio com essas empresas brasileiras. Então, um passo, vamos dizer assim, um pouquinho além do que as empresas que ainda não começaram a exportar procuram, mas a gente traz geralmente compradores internacionais para as principais feiras brasileiras. Eu, como sou coordenadora de agro, então eu fico muito ligada ali ao ramo de alimentos e bebidas. E aqui no Brasil a gente tem 3 grandes feiras que a gente tem feito essa movimentação. Então, hoje, em parceria com vocês, a gente está fazendo também uma rodada de negócios, né? Temos aí 5 compradores estrangeiros que estão fazendo parte dessa rodada de negócios, que tem brasileiros e tem estrangeiros também. Então, é uma forma das empresas brasileiras estarem conquistando outros mercados fora o Brasil. E é muito legal porque, querendo ou não, estando no Brasil, você tem um custo muito menor do que você teria em fazer uma feira internacional, enviar amostras. Então, é uma forma que a gente pontua muito para começar, né? Então, para quem ainda não está no mercado internacional, é uma boa maneira até de testar o produto, ver se o seu produto tem a embalagem correta, se precisa de alguma adequação da própria formulação para os gostos de determinado país. Então, é uma forma mais barata e fácil de você sair com um grande dever de casa daqui para poder aprimorar ali e conseguir oportunizar ainda mais os seus produtos lá fora. Então, hoje a gente está aqui como patrocinador, acho que por 2 grandes motivos. O primeiro, a feira é muito boa, tem expositores muito bacanas para a gente conhecer. Então, da mesma forma que a Apex quer ser conhecida, queremos levar cada vez mais nosso serviço lá para fora, a gente também tem que conhecer as nossas empresas, a gente tem que mostrar e ver o que a gente tem de melhor para levar lá fora. E o segundo ponto é realmente oportunizar essas rodadas de negócio que a gente está fazendo em parceria com vocês. Então, é um momento muito bom. Acho que a gente tem bastante como evoluir aqui na nossa parceria, porque a gente faz outras feiras aí focadas em orgânicos. Então, esse é o grande motivo da gente estar aqui hoje. Estamos muito contentes aí com essa parceria. Obrigada, a gente que agradece, né, essa parceria. Então, a Apex ela oferece suporte para grandes e para pequenos, né? É importante a gente dizer que mais de 54% das empresas que vocês deram suporte em 2024 foram empresas de pequeno porte. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Perfeito. Hoje, quando a gente fala em exportar, para quem nunca ouviu esse assunto, fica um pouco reticente, né? Exportar é um bicho de 7 cabeças. E a gente sabe disso, que assusta de fato, mas às vezes exportar não é um bicho de 7 cabeças como as pessoas estão achando. Então a gente tem acho que o primeiro programa que a Apex oferece, que é um programa gratuito, inclusive chama PayEx, é o nosso programa que ele capacita as empresas para exportarem. Então ele vai pegar e vai fazer um beabá mesmo, assim, entender, fazer uma maturidade daquela empresa, ver em que estágio que ela está, porque às vezes a empresa
Não tem um departamento ainda de promoção de exportações e nem vai ter mesmo, dependendo do tamanho da empresa. Então, às vezes, é o eu keep, que todo mundo fala, né? Que faz um pouco de tudo. E é comum até a pessoa entender e tomar confiança no processo de internacionalização. Então, esse programa PayEx é um programa que dura mais ou menos 3 meses, não tem custo. A empresa entende qual é a maturidade dela em termos de exportação, entende o que ela tem que fazer de dever de casa. Eu preciso aprimorar esse ponto, esse outro ponto. E aí a gente vai ajudar a escolher um mercado para começar. Porque também não dá para sair atirando para todo mundo e vamos sair exportando. Então, a gente entende que a gente cria, né, sementinha, assim como no mercado nacional. Você começa ali com uma venda específica, depois começa a aprimorar a produção, a venda para mais fornecedores, mais distribuidores, e assim no mercado internacional também. E aí tem o papel da agência nosso, que é ajudar a garantir que as empresas brasileiras tenham segurança nesse processo, entenda como é que funciona e desburocratize essa questão em relação à exportação. Então, eu vou dizer que o PIX é o primeiro ponto. O segundo ponto aí é o exemplo que eu falei aqui, eu já estou pronto, eu já entendo um pouco de mercado internacional, já sei para qual país eu quero exportar, já tenho um portfólio inglês ou um portfólio espanhol, já sei quanto vai custar o meu preço para aquele mercado, considerando todos os custos indiretos e diretos envolvidos. Então, eu vou testar. Porque uma coisa é o brasileiro gostar do seu produto, outra coisa é o mercado internacional gostar do seu produto. Isso dói às vezes no empresário, porque todo mundo é muito apegado àquilo que faz, né? Ninguém quer ouvir uma crítica, mas por vezes essa crítica é o que vai fazer você de fato crescer naquele mercado. Então, tem países que eu faço um biscoito, mas é muito doce para aquele mercado. Então, eu tenho que melhorar minha formulação. Então, não, às vezes a formulação é ótima, só tem que adaptar um pouco a questão da embalagem, porque se sua embalagem na minha prateleira vai sumir. Então, esses aspectos a gente consegue testar no Brasil numa rodada de negócios, porque o próprio comprador vai falar para você, eu amei o seu produto, mas eu acho que você tem que melhorar nisso para eu vender no mercado. Ou então, eu amei seu produto, já vou comprar agora. Então, são várias nuances que estão envoltas aí no processo de internacionalização, e no Brasil, fazendo essas rodadas de negócio, é o momento que você aprende muito, aprende bastante. Eu estava com uma empresária semana passada que fez o PayEx, inclusive, já começou a fazer as primeiras exportações dela, e ela falou, Paulo, eu estava numa feira que um comprador europeu, que eu não me recordo agora qual era o país, falou assim, esse seu produto é maravilhoso, mas não vai funcionar aqui. Não vai funcionar porque eu preciso que ele tem um shelf life maior para eu conseguir colocar nas minhas redes. E para isso você tem que transformar, era um waffle, né? Você tem que transformar ele em waffle em pó ao invés de ser o produto congelado. Para mim é melhor. Então, nossa, ela diferente, né? Exatamente. Então ela adaptou tudo, ficou testando aí vários meses, conseguiu chegar na fórmula ideal e agora já está exportando. Então é ali também uma forma de você conseguir ter êxito no mercado, é tendo esse contato. E aí, dentre outras possibilidades, eu acho que é aquela que a grande maioria das empresas almeja muito, é participar das feiras internacionais. Então, assim como a gente está aqui hoje no Brasil, a gente faz diversas feiras internacionais. Só para alimentos e bebidas a gente tem em torno de 20 que a Apex faz diretamente. Mas temos mais milhares que a gente faz em parcerias com outras entidades setoriais focadas em determinados nichos. Então, por exemplo, tem uma feira só de snacks, de chocolates. Então, eu faço com uma associação que é especialista nesse setor. Tem uma só de frutas, eu tenho outra associação focada nesse setor. E orgânicos, inclusive, já que aqui a gente está falando de orgânicos, a gente tem feiras especializadas em orgânicos. A principal é a própria Biofar, só que a gente faz a edição da Alemanha. É uma feira que tem muito interesse, tem bastante empresa brasileira que a gente leva, e aí vem o nosso papel. A gente não leva só grandes empresas. A gente tem ali empresas até da agricultura familiar, que a gente leva também. Então, a ideia é a gente estar junto nesse processo como um todo, independente do porte da empresa. Então, a gente ajuda desde a pequenininha até a maior, que quer só se consolidar naquele mercado ou abrir outros mercados, mas já exporta para vários. Mas a gente quer mostrar que tem chance para todo mundo aqui. E o mundo é muito grande, né? A gente não precisa ficar focado em determinado nicho. Por isso que a grande maioria das empresas que a gente atende são as pequenas, que eu acho que são as que, de fato, precisam mais dos nossos serviços. Desse suporte, né? Justamente. A gente está aqui hoje numa das maiores feiras, né, da América Latina, se não a maior. E é esse ambiente que é favorável a essa jornada de desenvolvimento, né, seja do pequeno ao grande. Como você vê a importância desses negócios participarem de eventos como esse? Vamos dizer que essa feira, como meu métier é participar de várias feiras, inclusive internacionais, essa feira ela mostra um pouco do Brasil, o que ele tem de melhor. Ela não perde em nada para nenhuma feira internacional. Isso é muito importante, eu acho, até para quem está de casa ter essa noção que realmente assim, o que a gente entrega aqui é por vezes muito superior ao que a gente vê em feiras lá fora, tá?
e mostra a seriedade do nosso produtor brasileiro. Acho que é o primeiro ponto. Porque é diferente quem vê pessoalmente. Então, por exemplo, desses 5 compradores, hoje de manhã eu estava conversando com uma canadense. Ela falou, Paulo, não tinha noção do que era o Brasil. Não tinha noção da capacidade das empresas que elas estão aqui. E é verdade, assim, se você for olhar, quando você pensa em grandes produtores, o Brasil é um dos grandes produtores de alimentos e bebidas, todo mundo sabe disso. Mas é muito conhecido principalmente pelas commodities, né? Então, quando você fala de um valor um pouco mais agregado, apesar de eu que estou no setor, sei que tem muita coisa boa para vender, quem está lá fora não vai pensar em Brasil em primeiro lugar, nem em segundo, nem em terceiro, quiçá em 10º talvez. Por quê? Porque já tem grandes indústrias, principalmente europeias, americanas, canadenses, asiáticas também, que são muito reconhecidas e não tirando o mérito deles, muito pelo contrário, acho que eles têm uma indústria muito fortalecida, mas a gente também tem muita coisa para mostrar. Então, feiras assim no Brasil é uma grande oportunidade, visando o mercado internacional, para eles verem que de fato a gente tem uma indústria forte, consolidada e que consegue atender o mercado internacional. E para a empresa brasileira, acho que é um ganha-ganha nos dois sentidos, né? Então, aqui você tem contatos com redes varejistas brasileiras, com distribuidores brasileiros, você consegue fazer negócio até com o público final diretamente e também tem muito esse pessoal que é formador de opinião aqui, então eu tô vendo bastante pessoal que é da indústria farmacêutica, por exemplo, que é da indústria de nutrição, né? Então, acaba que você coloca o seu produto ali em uma vantagem competitiva frente a esses profissionais que indicam, né? Mas para nós que trabalhamos com o mercado internacional também é muito bom trabalhar isso como hub, né? De mostrar o que a gente tem de melhor. Acho que a gente está fazendo isso muito bem. Nessa feira, em outras feiras que a gente tem crescido bastante, acho que o Brasil como um todo, e São Paulo é um nicho muito grande disso, mas quando você vê, outros estados também estão se movimentando muito fortemente para fazer feiras muito robustas. Isso tem trazido grande visibilidade. Não é à toa que, para diversos segmentos, nós somos a maior feira da América Latina. Assim. Então, assim, a gente oferece a melhor feira da América Latina para diversos segmentos e isso traz para o Brasil uma relevância muito importante como parceiro dos nossos vizinhos como um todo e mundialmente falando também. É a importância que de fato nós temos, né? Exato. E não só falar, demonstrar e todo mundo ver. Sim, com certeza. A Apex Brasil fez uma campanha que eu achei muito interessante, usando o exemplo da laranja como protagonista, né, nesse cenário de produtos exportados no mercado internacional. E aí uma curiosidade, queria saber de você, top 5 produtos hoje que você destacaria? Focando aí no mercado de orgânicos, né? A gente tem visto bastante nas nossas feiras internacionais, nas empresas que chegam até nós também. Então, assim, café é um dos principais, não é à toa que a gente é principal produtor, exportador, então café orgânico é um nicho que tem crescido muito. E quando eu digo café, não é o café só em si, torrado, moído, ele serve inclusive como ingrediente para outras indústrias. Então, para a indústria alimentícia da Alemanha, que é comprar um café para utilizar na indústria. Castanha também, bastante. A gente sabe que é um setor que o Brasil, ele é reconhecido pela castanha do Brasil e por outras castanhas, castanha de caju, baru, em tudo. Isso tem crescido muito também a questão do orgânico em relação a todas essas nuts. Temos também o mel. O mel brasileiro é super... Na verdade, assim, o mel é bem reconhecido, a gente exporta bastante mel, mas a gente é mais reconhecido ainda internacionalmente pelo própolis, porque a gente tem própolis aqui diferenciados que em outros países não tem. Vou falar também dos extratos de frutas no geral, e aí eu falo tanto do extrato em pó, mas também com o extrato líquido. Então, a gente tem exemplos de acerola, tem exemplos de açaí, açaí em pó a gente vende bastante também. Outras frutas típicas do Brasil no geral, elas têm crescido também bastante, porque é do interesse do estrangeiro colocar produtos diferenciados na gôndola. Então tem alguns produtos que são muito típicos brasileiros que eles não vão encontrar em qualquer lugar, então eles acham muito legal. E a nossa própria erva mate, né? Para quem é do sul, a gente também tem uma representatividade muito bacana em erva mate. E mais uma vez, não é a erva mate pura em si, mas ela também como ingrediente. Então, o que eu tenho observado bastante nesse mundo de orgânicos é que a gente tem crescido muito no produto acabado, mas a gente também não pode esquecer dessa perna de ingredientes, que é muito forte. Porque pensa, se eu tenho grandes indústrias estabelecidas lá fora, grandes produtores de alimentos industrializados, eles gostariam de diferenciar os seus produtos também com alimentação orgânica. Então, eles vão procurar insumos também de origem orgânica.
Então, isso tudo se combina. Então, tanto para quem faz a produção da fruta, então pega a cadeia como um todo, passa por um processamento até chegar lá. Então, a gente tem esses dois vieses que são bastante relevantes para quem está envolvido aí nas cadeias, né, como um todo. Você destacou nessas duas categorias de produtos. Você falou ali nos bastidores, a gente conversando de produtos acabados e produtos não acabados, é isso? Quando a gente fala de produto acabado, a gente pensa num produto que já está pronto para o consumidor final consumir. Já é ele finalizado. Exato, tem chocolate, balas, até balas, enfim, tudo que você imaginar que já vai direto para a gôndola. E isso tem crescido bastante, acho que o Brasil, internamente no Brasil já é bem, tem diversas marcas, mas a gente exportar produtos acabados é um diferencial grande. E aí, para isso, tem que ter aquele selo de, quando a gente está falando de orgânico, tem que ter um selo de reconhecimento de orgânico que tem que ser reconhecido naquele mercado. Então, a empresa, ela, por exemplo, vai exportar para os Estados Unidos, ele tem que ter o FDA dele, que é uma certificação específica, mas também teria que, para ser orgânico, tirar a certificação orgânica para aquele mercado. Assim como a gente também tem aqui a nossa certificação orgânica brasileira, né? Então, os produtos acabados, eles têm ganhado nicho, têm ganhado prateleira. No geral, a gente tem observado também não só marcas próprias, mas também o que a gente chama lá fora de private label. O que é isso? É quando a empresa ela vende com uma marca sem ser dela e coloca uma marca de um terceiro. Igual, vamos dizer assim, que os nossos supermercados hoje, eles têm várias marcas e também tem a marca deles, de determinados produtos. Então, isso é uma tendência muito grande e que as empresas brasileiras que estão exportando, elas também estão colocando vendas como marcas próprias também, de um outro parceiro que está ali comprando aquele produto. Então, é um nicho bem interessante para crescimento, assim, em termos de volume. E quando você fala de ingredientes, é tudo isso que eu expliquei. Então, vai para a indústria farmacêutica, para a indústria alimentícia, vai para cosmético, diferentes produtos no geral. E quando a gente tem esse apelo de brasilidade, é algo que interessa muito, enche os olhos para quem está lá fora, porque não são produtos que eles vão ter acesso em qualquer lugar, é um produto diferenciado. E isso faz com que o preço seja diferenciado também, tanto para quem for comprar quanto para quem for vender. Perfeito, e isso beneficia todo mundo, né? Exato, cria uma rede desde o cara que está plantando o açaí, por exemplo, até quem está produzindo sabonete à base dessa cadeia como um todo. Paula, por fim, que mensagem você gostaria de deixar para quem está participando da feira nesses dias e que gostaria de ter a sua jornada suportada pela Apex Brasil? Bom, vou deixar aqui minha grande mensagem é: exportar não é difícil. Exportar é uma coisa que é para todo mundo, basta querer. Assim como você quis abrir sua empresa, que não deve ter sido fácil, assim como você tem visto a sua empresa crescer e os desafios que estão aqui no mercado interno, vai ser algo paralelo para o mercado internacional. O que importa é que a Apex está aqui, a Apex Brasil ela tem projetos e tem uma estrutura estabelecida para apoiar aqueles que querem exportar. Nós temos aí diversos programas, tanto de capacitação, para quem não sabe nada, que tem ali o mínimo interesse, e aquelas empresas que já exportam, mas estão procurando outros mercados, estão querendo expandir, estão querendo criar estratégias diferenciadas para os seus produtos. Nós também temos aí como ajudar. Então, deixo aqui meu convite para conhecer a Apex Brasil por meio do nosso site. Lá você vai achar muitas informações. Tem estudos de mercado também. Então, para aquele que quer só ter uma pincelada e entender de determinado mercado, ou que quer começar a exportar, ou que já exporta, ou que nunca nem questionou, entra lá, porque eu acho que você vai conseguir ter algum tipo de informação interessante. Então, vou deixar o site, tá? É www.apexbrasil, tudo junto, com X e com Brasil com S mesmo, .com.br. E lá você vai ter acesso a tudo isso, bem como o nosso calendário de eventos. Como eu mencionei, a gente faz diversos eventos internacionais, nacionais também. Então, para aquelas empresas que tiverem interesse, podem acompanhar todo o processo de inscrição lá. E eu espero de verdade que daqui a um tempo eu encontre alguma de vocês, empresas que não conheciam a Apex, estando com a gente em algum desses eventos, ou então estando com a gente aí se capacitando. E contem conosco durante todo esse período de trajetória. É isso, expandindo, né, as fronteiras para além do Brasil. Paula, muito obrigada pela participação, pelo apoio e pelo patrocínio da Apex Brasil aqui na feira. Eu agradeço, Thaís. Para mim, está sendo muito contente. Estou encontrando diversos expositores novos, outros que eu conheço assim, já figurinha marcada. É muito bom reencontrar todo mundo. E também estou gostando bastante da feira em si, né? É um ramo bem diferenciado e eu espero que a gente consiga trazer mais oportunidades aí para essas empresas. Perfeito.
E esse foi o BNcast de hoje. Se você gostou, curte, compartilha e continua aí acompanhando as nossas entrevistas. Até a próxima!